Esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Vivessem o amor, como Deus o criou, o amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se não houver amor, não vale a pena viver. O verdadeiro amor só vive com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Se não houver amor, não vale a pena viver. O verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Em Provérbios 4 tem um versículo muito famoso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós vamos falar hoje sobre coração. Nós temos coisas muito importantes para discutir aqui, informações muito boas para você, e eu espero que você seja abençoado por Deus com essa nossa conversa. Então vamos lá, eu estou aqui de novo com o pastor Jackstone, com o doutor Maurício. E nós estamos conversando aqui sobre fé e saúde. E como no outro programa a gente meio que já deu uma definição do que é corpo, falamos muito sobre essa questão do corpo, entramos até na questão da ansiedade, do sono. E eu acho que agora, com respeito ao nosso coração, tudo isso vai voltar de novo, porque fala muito sobre esse centro da vida, né, que nós temos. Mas antes, ô Jackstone, fala um pouco pro pessoal, como a gente fez na semana passada, no programa passado, qual que é a importância do coração na Bíblia? Qual a importância que Deus dá para o nosso coração? E uma coisa interessante na pergunta, João, é que a gente acredita que essas coisas estão unidas, né?
se o texto de Provérbios manda guardar o coração, rapaz, se tem uma coisa que o homem sabe que ele precisa tomar cuidado é com o coração, ele mesmo, né? Se parar o coração, parou tudo. Mas quando a Bíblia fala de coração, ela está falando desse homem interior, dessa sede das emoções, de onde procede, é engraçado, os comportamentos. Sim. A gente às vezes não percebe isso. As pessoas às vezes elas querem treinar o comportamento, quando elas deveriam treinar o coração. A Bíblia fala, da onde que procedem as palavras? Do coração. Então, da onde que procedem os atos pecaminosos dos homens? Do coração. Sim. Então, se você até consegue, de alguma maneira, criar um hábito ou um sistema que engane as pessoas, sabe? Aí eu vou agir de uma maneira dessa maneira quando ninguém estiver olhando. Mas se o seu coração estiver cheio de coisas negativas e ruins, quando ninguém estiver olhando, você vai fazer. E você nunca entrega aquilo que não tem. Você só entrega o que tem. Essa é a grande questão. Às vezes a pessoa chuta uma pedra no chão e eu nunca ouvi falar de alguém que saiu cantando um glória, glória, aleluia, né? Aí sai um palavrão, o cara xinga um palavrão. E aí ele fala assim, da onde que saiu isso? Normalmente eu não falo esse palavrão. Tava lá, sabe? E aí a pessoa fala assim, a situação me fez chegar a esse ponto, mas não é a situação que te faz chegar a esse ponto. A situação revela aquilo para você. Se eu balançar esse copo d'água aqui, vai cair água. E aí eu vou e pergunto para vocês assim, por que caiu água? Aí o pessoal vai falar assim, porque você balançou o copo. Esse é um pedaço da verdade. A maior verdade é caiu água porque tinha água dentro. Se tivesse coca, ia cair coca, leite, leite, esgoto, esgoto. Então o que as circunstâncias fazem conosco? Nos balançam. E aí o que você tiver dentro vai vir. É o que derrama. Então a reação, ela revela muito daquilo que você tenta manter escondido. E mais, coisas que às vezes você nem sabe que tem. Então existe uma prática que o apóstolo Paulo fala, e eu acho que vai caber bem daqui a pouquinho com o que o doutor vai falar. Ele fala assim, você não é só tirar uma coisa ruim do lugar. Você precisa tirar a coisa ruim e colocar a coisa boa. Ele fala assim, por exemplo, aquele que roubava, não roube mais. Então, primeiro, você tirou a coisa ruim. Aí ele fala, antes trabalhe para que possa socorrer o próximo. Então você tira a coisa negativa e coloca a coisa boa. De tal maneira que você consiga, daqui a pouquinho, na hora que tiver que reagir, você reaja de forma piedosa, santa, de forma que agrade a Deus, porque tem uma coisa diferente dentro de você. Então as pessoas deveriam, ao invés de quererem consertar o comportamento, deveriam consertar o coração. Então assim, e aí só um detalhe, uma dica aqui, importante. Como é que eu conheço meu coração? Essa é a pergunta, como é que eu consigo conhecer meu coração? Eu não controlo nada, eu não controlo meu coração físico aqui, eu não dou conta de controlar nada. Se o comportamento fala o que eu carrego no coração, e se as minhas palavras falam do que eu carrego no coração, eu preciso analisar os meus comportamentos e eu preciso analisar minhas palavras. Sabe, ao invés de eu achar que o acaso trouxe aquilo, a circunstância, você imagina, o cara foi lá, a mulher brigou com ele, teve algum problema dentro de casa e ele foi agressivo. Ele xingou a mulher dele. Por que ele xingou? Por que ele alterou naquela hora? Então, isso seria fazer esse exame, sabe, esse exame interno, espiritual, onde você vai fazer aquele check-up da alma. Você fala assim, por quê? Por que eu entreguei isso aqui agora? Porque isso já estava lá. Se já estava lá, a grande pergunta é, como é que eu faço para mudar? É aquela pergunta que eu te fiz no programa anterior, quando eu perguntei para você assim, qual é o próximo ato? Aí você falou do sono. Você falou, não, começa com o sono. O que eu faço para mudar o coração aqui, para mudar meu comportamento? Então a gente parte desse pressuposto. Então o que seria o coração para nós? Essa fonte de vontade, de sentimentos, esse homem interior. Então você
você muda isso para mudar a prática aqui. E aí, de alguma maneira, você gera um novo comportamento. E eu sou capaz de falar também que um novo comportamento pode auxiliar esse auxílio do coração. Às vezes eu não tenho vontade aqui, mas eu começo uma nova prática aqui e isso muda o que eu sou por dentro aqui. O Zaqueu que o diga, né? Jesus não entrou só na casa dele, entrou no coração e mudou o comportamento dele também, né? E doutor Maurício, antes da gente falar sobre doenças cardiovasculares em si, e você trazer aqueles dados que a gente conversou antes da gente vir para essa entrevista, no último programa você falou muito sobre sono e ansiedade. Como é que essas duas coisas, e você falou o quanto que é importante o sono, e agora falando de saúde do coração, como é que essas duas coisas interferem diretamente no nosso coração? Ou eu estou fazendo uma pergunta que não tem nada a ver com o coração? Não, sim, tá tudo relacionado. Mas só antes de responder, o que o pastor Jackson falou é realmente o que sai da boca procede do coração. E o comportamento, nós vamos falar sobre ele, o comportamento está linkado ao estilo de vida. Entendeu? E o estilo de vida hoje é o que vai te permitir, você que não está nos ouvindo, a ter saúde. Entendeu? O atributo saúde, ele é construído a partir de um estilo de vida. E esse estilo de vida é você distanciar das 10 doenças que mais matam no mundo. Agora entrando na sua resposta. E as 10 doenças que mais matam no mundo, a primeira é o coração. É o coração. Entendeu? E por que o coração? Por que o coração? Podemos ficar aqui agora pensando, por que o coração é a doença que mais mata no mundo? É falta de dinheiro? É falta de plano de saúde? É falta de acessibilidade? É falta talvez de não ter parente médico? Aí eu poderia abrir um parênteses. O Conselho Federal de Medicina diz que médico tem uma expectativa de vida menor do que a população geral. O homem vive 4 anos a menos. A mulher, pasmem, 20 anos. Entendeu? Mulheres que me ouvem talvez deveriam até pensar em largar a carreira. Entendeu? Mas por que está relacionado o médico ter uma expectativa de vida e a doença cardiovascular é a doença que mais mata? Aí o que nós estamos falando. Porque não basta ter um sono de qualidade. Você precisa o quê? Está gerenciando o seu nível de estresse. Porque o estresse hoje, eu olho como um principal fator de risco. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, agora eu vou te um dado alarmante. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não sou eu que estou dizendo, vocês podem depois pesquisar a fonte www chamado cardiômetro, porque assim como vocês pagam impostos, nós pagamos impostos, tem um impostômetro, existe também o que marca lá a quantidade de morte cardiovascular. E eu antes de começar essa gravação, eu olhei aqui, 364 mil pessoas já morreram de doença cardiovascular de janeiro até agora. Morrem 1.100 pessoas por dia no Brasil. E aquilo que você me falou dos segundos? Uma pessoa morre a cada 90 segundos no Brasil. 46 pessoas morrem por hora no Brasil de doença cardiovascular. E a gente poderia prevenir 80% dessas mortes. Então, o que nós devemos fazer para prevenir essas mortes? É falta de médico? Não, eu acabei de falar que os médicos são vítimas, entendeu? Do sistema, entendeu? Da forma que vivem, do estilo de vida, que é o coração, comportamento e estilo de vida. Então, se os médicos são vítimas do processo, entendeu? Do sistema, porque a doença cardiovascular, ela está muito mais relacionada não somente ao colesterol. As metas de colesterol do Brasil são as mais rigorosas do planeta Terra. Remédio para colesterol é acessível. Sim. Entendeu? E nem por isso as pessoas estão deixando de ter um infarto. O problema é que às vezes, o pastor, o primeiro sintoma do infarto, em 70% dos casos, é a morte súbita. É a morte. Quem está me ouvindo, não conhece uma pessoa que teve uma morte súbita por causa do coração? Sim, eu tive um primo com 32 anos. 32 anos. 32 anos. E olha que dado alarmante que você me diz. Antigamente, a gente conhecia a doença cardiovascular, o infarto, o AVC, o derrame, como doença de quem? Do idoso. É. E hoje não é mais doença do idoso. Hoje a gente ouve muito de pessoas novas. Pessoas mais jovens. Por quê? Porque menosprezam, subestimam o sono, entendeu? O excesso de tecnologia, a falta de gerenciamento do estresse. Luxo hoje não é você morar numa casa
não é você fazer uma viagem para a Europa, não é você frequentar o restaurante mais caro. Luxo hoje na sua vida, na sua saúde, é você ter tempo de qualidade para cuidar do que você tem mais de importante, que não é sua esposa nem seus filhos, é a sua saúde. Porque sem saúde nós não somos nada. Sem saúde nós não somos nada. Nem viaja, né? Nossa fé vai estar fragilizada. Sem saúde e energia, como é que fica a fé, pastor? Não, você vai exercê-la só com a mente, né? Só com a mente, entendeu? Porque de fato o ser humano, Deus não criou o homem com essa sobrecarga de estresse. Porque o problema não é o estresse, o problema é o estresse ininterrupto, aquele estresse constante. Só agora foi pra praia, só precisava, por quê? Só precisava o quê? Descanso. Descanso, entendeu? Só precisava de descanso, só precisava de mudar a sua rotina, só precisava de recarregar, entendeu? Os seus níveis de cortisol, você precisava melhorar o reparo das suas células, entendeu? Você precisava mudar a sua rotina. Isso aí é um sistema de prevenção de doença cardiovascular, porque nós seres humanos fomos criados por Deus, o nosso DNA não tem capacidade de lidar com o estresse. O que Deus fez quando criou o mundo no 7º dia, pastor? Descansou. O descanso é bíblico, né? Isso aí. O descanso é bíblico. Não, e é tão complicado que virou que é um mandamento, né? E é um mandamento. Descanso não é um negócio fácil de fazer, não. De fazer. Porém, o ser humano hoje, ele tem uma sobrecarga, demandas, e eu acho que falta o ser humano hoje para descansar é aquilo que você me falou. Contentamento, a falta do contentamento. Eu ia até te perguntar isso, né, que é a prática de exercícios que, para nós que somos crentes, nós chamamos de práticas piedosas, né, que é uma série de práticas, né, sim, que envolve o contentamento e muitas outras coisas, né, e como é que, pode falar aí para mim, como é que, ou para nós, né, sim, como é que é a presença dessas práticas na vida do ser humano e que podem trazer saúde para o coração delas. Saúde, sim. Hoje, isso já está catalogado dentro da ciência, e ciência que eu falo dentro de diretrizes, comprova que as pessoas que têm níveis de espiritualidade, e eu não estou falando de religião, espiritualidade, de fé, entendeu? De estar buscando um ser, entendeu? Superior, são pessoas que têm o quê? Maior expectativa de vida, são pessoas que a terapia faz melhores resultados, porque você pode tomar um remédio e ter um resultado, e outro João tomar o remédio e não ter o resultado. A espiritualidade pode explicar isso aí, entendeu? A questão da espiritualidade, ela vai fazer o quê? Você adoecer menos, A espiritualidade, ela vai te permitir ter melhores níveis de energia. E hoje o que acontece na população é que o ser humano hoje, ele produz energia para sobreviver. Nós não estamos querendo, e hoje nosso objetivo é ensinar e trazer biologicamente, fisiologicamente, o organismo, por exemplo, do pastor Jack Stone, que eu sou o médico dele, colocar o corpo dele, que antes produzia energia, vamos dizer assim, 30%, hoje ele precisa produzir energia 80%, porque esse aumento de produção de energia que vai fazer ele melhorar as suas escolhas, menos recompensa, menos memórias afetivas, capacidade dele lidar melhor com os alimentos, capacidade dele lidar melhor com os níveis de estresse, entendeu? Melhora da sua qualidade de vida, menor risco para o reganho de peso, menor risco de prevenção de doença cardiovascular, porque ele não perdeu peso somente por uma questão estética de autoestima, isso é importante também, mas ele perdeu porque ele saiu dessa estatística que eu acabei de citar aqui agora, uma morte por infarto a cada 90 segundos. E a obesidade é um fator de risco relacionado a isso. Já morreu 364 mil pessoas. Até o final do ano, a expectativa é morrer 400 mil. E por que o Covid matou 700 mil pessoas no Brasil e foi aquele alvoroço todo? Eu deixo para você refletir. E por que a doença cardiovascular vai matar 400 mil pessoas e parece que é algo comum? Eu deixo também para vocês, telespectadores, refletirem sobre o assunto. Entendeu? Precisamos ir além do remédio, precisamos ir além, busca de conhecimento, busca de transparência, busca de médicos e equipes que estejam realmente engajadas pela saúde e pela vida. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você aconselha um horário para parar com tudo? Sabe, um determinado momento você fala, não, daqui para frente eu não mexo com mais nada. Essa tal higiene. A higiene, assim, não, daqui para frente, a partir desse horário não tem mais celular, não tem mais nada, é conversa, é relacionamento. Eu falo assim, no final do dia,
E horário de dormir, normalmente, assim, qual o horário bom que seria para dormir? Para começar um processo de limpeza e chegar naquele horário e falar assim, não, agora eu vou dormir e durmo mesmo. Primeiro ponto, excelente pergunta, prática. O que eu ensino hoje às pessoas? Gerenciamento do estresse é você fazer atividades que lhe tragam prazer. Aí eu pergunto, João, qual atividade que te traga prazer? Pode ser simples. Sim. Entendeu? Porque se eu perguntasse talvez para uma pessoa, para um alto escalão de um político, ele fala que a atividade que lhe ia trazer prazer é viajar para Dubai, entendeu? Mas eu tento mostrar para as pessoas qual é a sua atividade que traga prazer. João, por exemplo. Olha, hoje a minha rotina de treino pela manhã. Treino pela manhã, isso Todo aí. dia, pegar minha bicicleta e sair, eu me sinto bem. Isso aí. Me sinto muito bem, contente. Essa atividade que o João faz para andar de bicicleta, igual eu falo para algumas pessoas, qual a atividade que ele traga prazer? Entendeu? É você trazer alguma coisa do passado, é colecionar figurinha, é colecionar birosca, é colecionar tampinha, é você viver o que você viveu lá atrás, é você estar numa chácara, é você estar entre amigos, é você realmente ter conseguido, igual no seu caso, que realmente conseguiu tempo para fazer o quê? Uma atividade física que lhe traga prazer. Afinal, está comprovado que o exercício físico, ele libera hormônios da felicidade, endorfina, é o barato do atleta, é o que você sente, entendeu? Então, esse gerenciamento do estresse que o senhor me perguntou é o quê? É saber o quê? Desconectar com essa máquina, entendeu? No máximo, depende, cada situação é uma situação, entendeu? Por exemplo, a pessoa até 21 horas olhar o celular, só responder o que é urgente, entendeu? Porque a gente tem que ter uma escala do que é importante, do que é grave, do que é urgente, do que pode esperar. Sim. A gente precisa. Esse gerenciamento do estresse, ele vai além das atividades que te tragam prazer. É você no final de semana, é você apreciar o nascer do sol, é você apreciar o pôr do sol, é você apreciar a Ibituruna ali hoje que está toda verdinha, é você apreciar a mudança das nuvens, é você ir para uma chácara. Tudo bem, se não tem chácara, vai na do amigo. Vai na chácara do amigo. Ou faz igual eu, né? Eu gosto de ir pra varanda, tomar café sentado Isso. na varanda, olhando minhas plantas. As plantas. E o finalzinho da tarde, vendo um pedacinho da Ibituruna, assim, e é prazeroso O também. ser humano que vai perdendo o brilho em perceber a satisfação das pequenas coisas, entendeu? O muito não vai satisfazê-lo. O muito não vai satisfazê-lo. Isso seria o contentamento. É o contentamento. E a sabedoria que está nisso é milenar, né? Você vai ter a Bíblia falando disso quase que o tempo todo. Você vai ver felicidade como um homem que tem um trabalho, um homem que tem uma esposa e um homem que tem filhos ao redor da mesa. Se você perguntasse o que seria felicidade para um judeu, não é isso. Eu tenho um trabalho, levo comida para casa, eu tenho uma esposa que é uma videira frutífera, então de onde eu tiro prazer, alegria, e eu tenho filhos ao redor da mesa. Aí a pergunta é, quem não tem isso? Normalmente, grande parte da população tem isso. Aí eu tenho um primeiro momento nesse versículo que eu acho que é o que tira isso do homem. Fala assim, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Porque você sabe o que é o pior? É ter tudo para ser feliz, mas não conseguir ver. Sabe? Ela já chegou, a felicidade não é uma coisa futura para você, já é uma coisa presente, mas você vive ansioso com um negócio que você não tem. E aí parece que é uma maldição não temer ao Senhor, porque o cara não consegue ter prazer em coisas simples. Nós somos de uma geração que a rua era o melhor lugar do mundo. Né? Você lembra, assim, tava todo mundo ali, todo mundo era amigo. Hoje em dia, você ia para a rua, para encontrar pessoas, para ter relacionamento, para conversar, para brincar, para fazer qualquer coisa na rua. As pessoas estavam na rua para isso. Hoje as pessoas saem de casa, quando saem de casa, também é só pensando em comer e voltar para casa, sabe? Não tem mais a questão, o valor do relacionamento. Então quando a gente sai, a gente está muito preocupado com o que não está ali. Então você está ali altamente focado no que está no seu celular, em quem está querendo falar com você, você não está focado nas pessoas que estão com você. E aí quando você vai ver, como é que administra quem está aqui e quem está do outro lado? Como é que eu administro de folga, num descanso e está trabalhando ao mesmo tempo? Então o cara não desliga hora nenhuma e é aquele processo de desgaste,
sabe? Vai desgastando, desgastando. Aí amanhã ele fala, não estava fazendo nada, não tinha nada demais acontecendo e deu tudo errado. Aí você fala, não, você fez todo dia dar errado. Todo dia você fez dar errado. Você nunca aproveitou o que dava certo. E aí uma hora só estourou. Sim. É a falta realmente daquele tempo de qualidade. Mas é quando só, falando um pouco da parte científica, você me fala, 50% das pessoas que morrem daquela doença que mata uma pessoa a cada 90 segundos tem um colesterol normal. Porque eu sempre digo, e a ciência também, o estresse é o principal fator causal da doença cardiovascular, que vai causar disfunção no endotélio e formação de placa de gordura, mesmo com colesterol normal. Porque Deus, quando criou o homem, ele criou para a gente produzir cortisol em 3, 4 momentos durante o dia. E produzir o quê? Hormônios durante o exercício físico, durante o quê? Porque o cortisol é aquele hormônio que faz você o quê? Lutar ou fugir das situações adversas. O problema é que o excesso do estresse hoje é o estresse ameaçador, é o estresse virtual, entendeu? Aquele estresse virtual, aquele estresse ameaçador, aquele estresse do trabalho, aquele estresse da família, é aquele estresse da sua vida, do cotidiano. O problema é que a gente está vivendo com esse estresse constante. E aí o nosso corpo, ele está o quê? Produzindo adrenalina, cortisol, hormônios que vão elevar nossa pressão, aumentar a frequência, que vai fazer o estreitamento dos vasos sanguíneos. E isso é um fator que vai levar o quê? O aumento da doença cardiovascular. Porque antigamente você ouvia, não, você parou de fumar, você parou de bebida alcoólica, você parou, fez exercício, cuidou da dieta, você não vai morrer de infarto. Não, isso é pouco. Isso no século XXI é pouco. Precisamos ir além para nós, indivíduos, que queremos ter saúde e não queremos virar estatística de 1 para... E como é que esse estresse gera isso? Como eu tô... O cara vai vivendo um excesso de estresse sem ter colesterol. Como é que a gente chega nesse ponto do infarto por causa do estresse? Isso. Exames normais, você já ouviu falar? Quem nunca ouviu falar? O indivíduo tinha exames normais e mesmo assim morreu de infarto. Porque a doença cardiovascular, entendeu? É quando houve uma lesão. A doença, na verdade, é uma lesão de uma célula. E essa célula que a gente chama é o quê? O endotélio. E essa célula, ela é agredida hoje por vários mecanismos. Por vários mecanismos o quê? Inflamatórios, imunológicos, a gordura no fígado, a obesidade, o pré-diabetes, a resistência insulínica. E por que a mulher quando entra na menopausa, só para citar, vocês vão já entender, por que a mulher quando entra na menopausa o risco de infarto dela aumenta 15 mulheres somente para um homem morrer? Por quê? Porque será que a mulher quando entra na menopausa o colesterol dela aumenta? Não é somente isso, porque quando a mulher entra na menopausa, ela parou de produzir os hormônios. Hormônios no nosso corpo não foi feito somente para reprodução. Hormônios vão muito mais além da reprodução. Então, porque os hormônios que fazem o conserto, o reparo o quê? Das células que revestem os vasos sanguíneos. Então imagina, aqui está uma célula, ela está sendo agredida. Quem está aqui para protegê-la foi embora. E agora o quê? Essa célula fica vulnerável. E aí o colesterol vai lá só para ajudar a formar uma placa. O nosso corpo trabalha o tempo todo para te ajudar, para fazer você sobreviver. O problema é que nós o quê? Não ajudamos, nós agredimos demais o nosso organismo. Imagina o excesso de agressão na ausência de mecanismos de defesa, de reparo, de manutenção, de conserto. É o surgimento da doença cardiovascular. Aí está a explicação dela. Precisamos sim controlar a hipertensão, diabetes, colesterol, triglicerídeos. Precisamos sim controlar fatores. Precisamos estratificar indivíduos e aí assim então solicitar exames que o médico achar pertinentes para diagnosticar. Mas como tem outubro rosa, novembro azul, entendeu? Isso não é o suficiente. Sim. Porque essas campanhas, elas são importantes, são essenciais, entendeu? Digno de passagem do governo, mas o governo tinha que ir além, atuar na prevenção, entendeu? A indústria alimentícia, ela tinha que atuar também com esse propósito e o ser humano querer buscar mais e não aguardar, até de forma cultural, esperar a doença chegar para então cuidar. E, infelizmente, a doença do coração, o primeiro sintoma, de forma fatídica, é a morte em 70% dos casos. Por isso que é preocupante. Bom, a gente tem muito mais para conversar, mas num próximo programa. Acho que a gente falou bastante sobre o coração e no próximo a gente pode
continuar algum assunto ou outro que ficou para trás, mas é claro, falar um pouco também sobre a relação entre vocês dois e a mudança que tem acontecido na vida do Jack Stone através dessa busca, né, por uma qualidade de vida. Bom, você ficou com a gente até aqui, você então não pode perder o nosso próximo programa. Te espero lá, um grande abraço e até a próxima. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!